Então, bom dia, doutora Ana. Muito bom dia, seja Dia. bem-vinda. Vamos começar essa semana aí com muita força, com muita garra e vamos que vamos derrubar essa banca Bora. Quadrix, porque a banca Quadrix não nasceu primeiro que a gente que nasceu Ok. depois, a gente que nasceu primeiro. Tá pensando o quê? Ela é de 2006, cara, essa banca. Ixi, eu sou de 80, então, Aí, tipo ó. assim, né? Então, Pronto, ó, a gente nasceu primeiro, cara. A gente nasceu né? primeiro, então quem é essa banca para pensar? Ela pensa que ela é quem, né? No jogo, na fila do pão. Na fila do pão, Ah, quem é essa mulher? Né? Ó, quem é essa banca? Então um vamos lá, comprador ó. de pão. Não é? Tá vendo a lista aí de exercício, né? Eu vou te mandar aqui. Deixa eu Isso. te mandar logo essa lista. Você já mandou Hã? aqui no Ah, zap? te mandei, né? Tá. Pode ficar Uhum, tranquila, mas depois você dá um jeito de imprimir. Então a tá gente tem bom. um texto aqui. Olha lá. É uma questão sobre Uhum, pontuação, questão simples, porém não tão assim, é simples, mas não é fácil, igual eu tô te falando, né? sim, uhum. Mas vamos lá. Questão atual também, questão de 2021. Vamos ver o que que essa questão tem para nos falar. Ela te dá um texto, aí ela vem bem assim: assinale a alternativa que apresenta um trecho do texto no qual o sinal de pontuação tem a finalidade de sinalizar a omissão de um verbo. Ou seja, no momento que eu utilizo a vírgula, eu estou substituindo o verbo. É um elemento que nós utilizamos para evitar repetição. Entendeu? Em qual dessas frases aí a vírgula substitui um verbo? Olha o poder da vírgula. Dá uma lidinha na frase. Deixa eu ler com você para ficar mais fácil o Peraí, entendimento. Ó. eu tô meio Baniel, desacordada. olha o nome da pessoa. Baniel está sentado a uma mesa com 2 pratos de bolachas de chocolate. Essa vírgula aí, ó, não está substituindo verbo nenhum, ó. Daniel está sentado a uma mesa. Quando você tem, ó, um bizu, um macete muito top, Ana, vou ficar Hum, falando bizu. Quando eu falar bizu, é uma dica, um macete, uma ideia, entendeu? compreendo. Então vamos lá, Sim. ó. Um bizu fortíssimo. Quando você tem uma questão de pontuação relacionada à substituição de verbo, naturalmente, o que que você vai fazer? Você vai procurar um verbo. Procure o verbo, procure os verbos. Então, onde é que está aí o verbo do lado de cá? Veja bem, se ele está pedindo, olha só a malícia, Ana, a gente não pode ser tão inocente, tão barriga verde numa questão dessa. Ó. Se, somente se, ele está pedindo para vírgula substituir um verbo, quer dizer que o verbo está no início, entendeu? Ele está no início. Porque o objetivo dessa vírgula é substituir o verbo, ou seja, evitar repetição. Hum. Para eu evitar repetição, normalmente pressupõe que o verbo original está aqui, ó, na frente, Ante- Anterior à antecedendo a ela. vírgula. Ah, antecedendo a vírgula. Isso, antecedendo a vírgula. Então, ó, veja bem, ó, o Baniel está sentado a uma mesa, beleza? Com 2 pratos de bolachas de chocolate. Eu tenho um verbo aqui, ó, está, com Uhum. 2 pratos de bolacha de chocolate. Não tem nem a lógica. Qual é? Ó? Daniel está sentado a uma mesa. Está com dois. Não tem a necessidade. Simplesmente essa vírgula aí está dividindo as Oração. informações. Entendeu? Ó? Parecem iguais, mas não são. O uso dessa vírgula aí ela, como é que eu posso te dizer? O uso dessa vírgula aí, ela é por conta da conjunção mais. Lembra que antes do mais, sempre a gente Tem utiliza uma uma vírgula, vírgula. porque Uhum. mais, depois, você tem material de anotação aí? Tem. Então escreve aí, por favor. Falei. Hã? Isso aí que você falou, acabou de falar? Isso, ó. A palavra mas, entendeu? Ó? A palavra mas, ela é uma conjunção adversativa. E quando eu falo de conjunção,
é interessante que você lembre aquelas conjunções, tem a tabelinha das conjunções. Eu tenho aqui, não. Ah, você mandou para mim. Mas eu vou mandar outra, eu tô com uma aqui bem legal mesmo, agora eu tô com uma que eu já tô finalizando, tá? Vai ficar show de bola. Melhor ainda. Pronto. Então, beleza. Aí, a gente está aqui. Antes da conjunção mas, a gente utiliza vírgula. É isso. Uhum. A teoria é essa. Antes da conjunção mas, quando o mas tiver a ideia de adversidade, utiliza a vírgula, tá bom? Aí vamos pular para a letra C, ó. A letra C de casa. Vamos lá, ó. O prato à esquerda... Opa! O da direita, né? O da direita, a amostra 431. Deixa eu só pegar aqui, vamos lá no trecho do texto, né? Para a gente, essa daqui a gente precisa do trecho do texto. 792. Aqui, ó. Parecem dois iguais, tá vendo aí? Uhum. Tá nítido para você aí ou tá pequeno? Tá. Não, Tá, tá né? bom. Tá bom, Sim. né? Tá só mais um golinho. Vou botar 148% aqui, ver se... 147. 145, deixa eu ver aqui. Vou botar aqui 135. É que fica a cara em cima do computador, né? Aí, ó. Pronto. Agora ficou melhorzinho. Então, olha lá, ó. Tá bem aqui, ó. Parecem iguais, certo? Parecem iguais. O que parece iguais? Os pratos. Mas não são. Olha a vírgula aí do mais, ó. Mas não são. 2 pontos. O prato à esquerda, ó. O prato à esquerda, posicionamento, contém a amostra 792. E o da direita, a amostra 431. Olha só, contém a amostra. Essa vírgulazinha aqui, ó, o da direita e o da direita, a amostra 431. O que essa vírgula está substituindo, ó? Contém a amostra. A repetição, né? Então, Isso, a ó. repetição. Ó, o prato à esquerda contém a amostra 792. Uhum. E o da direita, a amostra 431. Essa vírgula está... Não repetiu o contém, né? Isso. Está substituindo o contém, né? Justamente, garota. A ideia é essa daí. É. O nome desse fenômeno aí é Zeugman. Né? Isso, É difícil, viu? O quê? Isso é questão. Assim, é por isso que eu falo. Mas, assim, ela é simples, não é fácil, ela é simples. Veja bem, Ana, ela não é tão complicada, porque se você analisar bem, ó, essa vírgula aí está claramente falando que está substituindo, tá substituindo alguma coisa. Você poderia ficar na dúvida do que ela está substituindo, mas ela está substituindo. Veja bem, ó, o prato à esquerda contém, ó, eu estou com esse prato. Imagina que isso aqui é um prato e esse aqui é outro prato, né? Essa tampinha aqui é outro prato. Aí, ó, o prato da esquerda, o prato da esquerda contém a amostra 792. E o da direita, a amostra 431. Parece que está faltando alguma coisa quando eu falo bem assim, ó. E o da direita, a amostra 0431. O prato da esquerda contém, parece que está completona a mensagem, né? Ó. Sim. Contém a amostra, Uhum. a amostra 792. E o da direita, a amostra
431. Sim. Entendeu? Mas dá para Então, entender que é a mesma frase, só que não tem um conceito isso. que está subentendido, né? Que A palavra é essa, subentendido. Fechou? Você é fechou. top das galáxias, cara. Só que não. Hã? Ai, só que não. Vai sim, vai. Você é top das galáxias. Admita. Aqui, ó, admita. Amém. 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 Vamos lá. Ó. Então, até a letra C é a nossa resposta certa, porque a gente já identificou. Vamos só analisar as outras, ó. Uhum. Que é interessante a gente entender por que que as outras estão erradas, né? Uma startup Sim. israelense Uhum. que agora está lançando seu primeiro produto, 2 pontos, um açúcar modificado. Não tem nenhuma vírgula aí. Entendeu? Uhum. Aqui, ó, por que que tá esses 2 pontos aqui? O que que é o uso dos 2 pontos? O uso dos Oi? dois pontos, hã? Pode falar. Acho que minha internet está meio ruim, viu, É, Alessandro? você Mas ficou congelado aí, mas não tem problema não, mas você tá me é a ouvindo? internet, que ela está. Estou te ouvindo, ela está oscilando de vez em quando, tá bom? Tem problema não. Então, olha lá, ó. Você tem que perceber o seguinte, o uso dos 2 pontos, ele serve para quê? 2 pontos, um em cima do outro, né? O uso dos 2 pontos, fazendo um parênteses aqui, teve uma vez que uma menina foi escrever, eu estava ditando, né, para escrever uma Ah, redação, aí eu falei 2 pontos, ela não colocou um ponto depois do outro, ah, tá. Dois pontos. ela botou Hum. um atrás do outro, eu, caraca, mas 2 pontos é um em cima do outro, ela colocou um do lado do outro. Mas, Mas enfim, tem o nome, qual o nome dessa pontuação? E não é dois pontos, não. no caso são 3 pontos, reticências. O que você está falando aí é reticências. São 3 pontos. Aham, Mas eu falei 2 pontos. Fui bem claro, aham, sim. entendeu? Acontece. A gente às vezes dá uma bisonhada. Então, olha Uhum. só. Quando eu utilizo os 2 pontos, um em cima do outro, eu utilizo normalmente para introduzir um pensamento de explicação. Por exemplo, Ana, aí no seu salão, você faz os seguintes serviços, 2 pontos. Unha, pé, mão, hidratação capilar, isso, aquilo, isso, entendeu? Então, estou citando, estou explicando o que que Hum. você faz aí no seu salão. Ou então, você pede para o seu filho ir ao mercado comprar algumas coisas para você. Você vai falar bem assim, João, eu quero, vírgula, que tem um vocativo, né? João, vírgula, eu preciso que você vá ao supermercado comprar os seguintes itens. 2 pontos. Arroz, feijão, batatinha, quiabo, cenoura e mandioca. Acabou, entendeu? Então, os 2 pontos, eles servem para organizar ali uma lista, né? Os tópicos, ou para explicar alguma Uhum. coisa. Sacou? E o ponto e vírgula? E o ponto e vírgula também tem o mesmo sentido? O De ponto e continuidade? Isso, o ponto e vírgula, ele continua, só que ele dá um ponto, ele dá uma pausa maior e normalmente ele troca os sujeitos. De um Uhum. lado eu tenho um sujeito e de outro lado eu tenho outro sujeito. Por exemplo, aqui, ó, na letra E. Olha aí, ó. Vamos ver na letra E aí, ó. A letra E tem um ponto e Ah, vírgula aí, sim, ó. sim, A corrida, então você entendeu a letra D? Porque que aí não tem nada a ver com vírgula aí, não tem nem vírgula aí. sim. Tem 2 pontos, esse item é só para te confundir. Mas é bom que a Aham, gente é bom que a aham, gente venha à aula, né, em si, questão de sim, sim. pontuação, né? Aham, Então, com ó, certeza. a corrida não é para criar um substituto do açúcar. Então, ó, a corrida, o que que não é para criar um substituto do açúcar? A A corrida. corrida é para desenhar um novo açúcar. Então, ela mudou uma breve mudança de assunto. Perdão, eu tinha te Uhum. falado de mudança de sujeito.
Perdão, não é o sujeito em si. Também, às vezes, muda o sujeito, mas também ela muda levemente o assunto. Eu estou falando de um assunto, eu vou falar sobre outro assunto, eu ponho um Mas ponto e vírgula. não é um outro assunto totalmente diferente, não. É só uma Que, coisinha. que tem a ver com o contexto que eu estou falando. Isso, mas muito próximo mesmo. Sim, Entendeu? sim. Então vamos lá, ó. A corrida não é para criar um substituto ao açúcar. Aí tá vendo que ainda continua falando sobre o açúcar, mas Aham, só que é outra coisa, ó. É aham, para desenhar um novo açúcar. uhum, entendi. Outra coisa que o ponto e vírgula também ele ele permite é você suprimir. O que que é suprimir? Retirar, Uhum, né? Retirar a necessidade de um uso de um conectivo. Por exemplo, ó, quando eu falo bem assim, deixa eu escrever no chat aqui, ó. É imprescindível discutir sobre arroz, feijão e açúcar. Ó, é imprescindível discutir sobre arroz, ponto e vírgula, feijão e o E lá, ó, é açúcar. Esse arroz aí, ó, antes do arroz, ou feijão, eu poderia colocar bem assim, ó. É imprescindível discutir sobre o arroz, refletir acerca do feijão e uhum, açúcar. entendi. Mas concorda comigo que porque eu estou mudando de assunto também aí, ó. É Uhum, uma leve mudança, ó. Tá no chat aí, tá vendo o chat? sim, estou vendo. Tá Uhum, vendo aí, né? sim. É imprescindível discutir sobre arroz, discutir sobre feijão. Tá vendo que eu estou mudando de assunto? Aham, Não. arroz, feijão e açúcar. Ah, isso. Aí fica subentendido, né? Arroz, também feijão e açúcar. Isso. Normalmente também não tem as orações coordenadas, a gente tem aí a oração coordenada. Tem um link que eu te mandei uma época dessa aí falando sobre oração coordenada e oração subordinada. Eu tenho a oração coordenada explicativa, conclusiva, adversativa, aditiva e alternativa. Eu tenho essas 5 orações coordenadas. É só você dar uma olhadinha naquela tabela dos conectivos. Ainda hoje eu mando uma tabela nova, mas eu já tinha mandado. Ah, eu sou ruim nesse negócio, meu Deus. Tem que ver todo dia para ver se, ó, entra Quando eu na te fora. quando eu te mandar a tabelinha, deixa eu ver se ela tá bem aqui mesmo, aqui no, ó, tá bem aqui, ó, tabela dos E conectivos. Alessandra, Ah, tem que fazer igual quando a minha mãe pedia para a gente ir ao supermercado, eu ia. Menino, comprou um café, eu ia até o mercado. Café, 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 café. Quando chegava na porta do mercado, meu Deus, eu vim fazer o quê mesmo? ó, para você ter noção, é essa tabela aqui que eu tô falando. Eu tô terminando ela aqui, ó. Essa daqui, ó. Essas aqui em amarelo, tá vendo? Tá vendo aí? Sim, estou vendo. Então, essas aqui, ó, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, são as coordenadas. Essas aqui, ó, Uhum. são as subordinadas, entendeu? Aí essas Sim. aqui é interessante você decorar, decorar, a palavra é decorar mesmo. Você pelo menos entender o que que é coordenada, o que que é subordinada. Essas aqui são as subordinadas adverbiais. E essas aqui são as orações subordinadas adverbiais. Elas são uma das mais importantes, porque são as que mais caem em prova, são essas aqui. Entendeu? Por que que tem essas cores aqui, ó? Tem uma estrelinha aqui, tem uma estrelinha aqui, ó. Contanto que, enquanto,
com quanto, ó, tá vendo aqui? Com quanto aqui e enquanto aqui, ó. Contanto que são algumas palavrinhas que elas são escritas de forma semelhante, entendeu? Elas são escritas bem assim, bem parecidas, são bem próximas as escritas delas, porém, o que acontece? Elas são de naturezas diferentes, de famílias diferentes. Uma é adversativa, uma é concessiva, a outra é condicional. O que é concessão? Aconteceu uma coisa, mesmo tendo acontecendo uma coisa, outra coisa foi permitida. Por exemplo, ó, embora você tenha boas intenções, é impossível acreditar em suas palavras. Está vendo? Que eu tenho duas ações. Sim. Tenho uma ação e tenho outra ação. A ação anterior é uma ação boa, por exemplo. Ou pode ser vice-versa. É uma ação boa, mas essa ação boa não vai sobressair sobre a ação ruim. E vice-versa. Ó, embora você tenha, olha só, Ana, embora você tenha ótimas habilidades para cortar cabelo, você não vai trabalhar no meu salão. Isso daí seria uma concessão. Entendeu? Aí, ao invés de, ó, e esse embora, tá vendo que aqui, ó, esse embora aqui, ó, ele poderia ser substituído por qualquer uma dessa daqui, ó. Não obstante você tenha boas intenções, é impossível acreditar em suas palavras. Ainda que você tenha boas intenções, tá vendo? Por isso que a gente tem que decorar. Sim. Em que pese, né, ó, em que pese que você tenha boas intenções, essa daqui é bem diferente, né? Em que pese as suas boas intenções, é impossível acreditar em suas palavras. Então, é essa a ideia dos conectivos. Eu estou terminando ela aqui, eu te mando. Estou botando mais uns detalhezinhos, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o exercício. Tem outro que, não sei se é as conjunções, que o professor uma vez falou, gente, vocês têm que decorar. As conjunções, é isso aqui. São os conectivos. Decore as conjunções. Ana, isso daqui é uma das coisas mais importantes que você tem para fazer. Por quê? Lá na sua, ela vai te ajudar muito. Por que é interessante essas conjunções aqui, Ana? Porque elas vão te ajudar até na interpretação de um texto. Se você, na leitura de um texto, ó, por exemplo, eu tenho aqui o texto, né? Ó. Vamos ler aqui, ó. Durante a semana, não sei o que lá, recebe todos os dias 3 alertas no celular, às 10, às 12 e às 15, hora da prova. Hoje é segunda de manhã e estamos num complexo de escritórios perto de Tel Aviv, em Israel. Baniel está sentado a uma mesa com 2 pratos de bolacha de chocolate. Parecem iguais, mas não são. Tá vendo esse mais aqui, ó? É um conectivo de adversidade. Já dá uma ideia de que, ó, esse mais aqui, por eu saber que ele é de adversidade, eu entendo que essa ideia aqui é contrária a essa ideia aqui. Porque adversidade é oposição. Entendeu? Ó, você é uma ótima cabeleireira, mas uma péssima manicure. Tá vendo? Ó? Mas, ou então, entretanto, todavia, ó, você é uma ótima manicure, todavia, uma péssima hidratadora de cabelo, sei lá, uma coisa assim. Entendeu? O prato... Vou imprimir e pregar na geladeira, bem aqui na minha frente. Mas isso mesmo, você está certinho. É igual Ó, as preposições. Eu tirei e preguei aqui. Aí, de vez em quando, eu vou lá e dou uma as olhada. preposições são mais fáceis, porque elas a gente consegue umas musiquinhas, né? Ó, a ante, após, até, com, contra, desde, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. Aí eu vou, Ei, eu vou escrever. Eu falei, calma aí, preposição, deixa eu ver se eu posso. Não posso. pode. Ó, olha aqui, ó. Jesus. Ó, a de A431 me parece mais gostosa, um pouco mais cremosa, talvez, mas
não é só isso que ele está avaliando, ó. Tá vendo, ó, o mais aqui de novo? Mas não é só isso que ele está avaliando, ou seja, mais um pensamento oposto. Então, é interessante a gente entender as conjunções, Ana, para que a gente consiga interpretar melhor um texto. Então, tudo vai servindo de apoio, uma bengala ali, ó, para a gente interpretar melhor uma sentença. Tá ok? As duas bolachas foram feitas com base na mesma receita, mas uma delas contém 40% menos de açúcar. Baniel tem de discutir qual é. Então, beleza. Então, a questão correta aí, questão correta é a letra C de casa. Mais uma vez, só para a gente fechar, ó, esse ponto e vírgula aqui, ele está separando, ele está sendo utilizado para separar orações independentes, ó. A corrida não é para criar um substituto ao açúcar. Tchum. Isso aqui é uma oração coordenada. É, ó. A oração não é para criar um substituto de açúcar. É para desenhar um novo açúcar. Ó, esse ponto... Digamos que eles são independentes? Isso. Mas... Essa oração aqui é independente dessa outra oração aqui, ó. Tirando uma ou outra, não vai fazer falta Não faz no falta. entendimento da oração. Ó, a corrida não é para criar um substituto ao açúcar. Aí eu poderia colocar, ó, a corrida é para desenhar um novo açúcar. Só que aí a gente tem que vir para o texto, né? Aqui na frase, aqui na oração, se eu dá a impressão que se eu colocar só isso aqui, ó, peraí, ó. Ó, lê aí essa oração sem essa parte que está destacada. Não é para criar um Não, lê a corrida sem ser... Tá. Entendi. A corrida é para desenhar um novo açúcar. Viu aí como é que é independente? Uhum. Então, vamos lá. Mas isso é questão de tempo você pega. Ó, então, vamos fazer uma revisãozinha. Ó. Baniel está sentado a uma mesa com 2 pratos de bolachas de chocolate. Então, nessa letra A aqui, aí você pode escrever uma outra informação aí, ó. Adjunto adverbial de companhia. A letra A? Isso, ó. Adjunto adverbial de companhia. Como eu não estou com a lista aqui, eu não vou anotar. Eu vou assistir, vou rever a aula depois, aí eu vou anotando na apostila, pode ser? Está gravado, Pode né? sim. Aí você me manda, vou ver a aula de novo, aí eu vou seguindo, acompanhando na apostila e vou escrevendo na própria apostila, pode ser? Sim, sim. Então, é adjunto... Não, tranquilo. Então, é adjunto adverbial. Ó. Então, nesse caso, ó, por que é um adjunto adverbial? Porque ele vai o adjunto adverbial, ele tem uma mesma função de advérbio dentro das orações. Aí você me pergunta, Alessandro, que coisa é essa de advérbio? Que palavrão é esse? O advérbio é uma classe gramatical que tem a responsabilidade de indicar uma circunstância. Opa! Nossa, chega a ver um negócio aqui. O que é a circunstância? Circunstância é a forma que alguma coisa acontece. Por exemplo, eu tenho uma circunstância de modo, eu tenho uma circunstância de lugar, eu tenho uma circunstância de tempo, eu tenho a circunstância de finalidade. Por exemplo, essa daqui, ó, é um adjunto, eu tenho uma circunstância de companhia. Por exemplo, assim, ó, Alessandro, se eu fosse colocar bem aqui, ó, Alessandro está sentado a uma mesa, vírgula, com a sua aluna estudando. Entendeu? Ó, vírgula, com a sua aluna de redação estudando. Então, com a sua aluna, entendeu? Ó, com a sua aluna, essa preposição com, a preposição com, ela tem um sentido de companhia. Concorda comigo? Sim. Ó, você está com quem?
Ah, você está com o seu filho. Quem é a sua companhia aí? O seu filho. Então, essa expressãozinha aí, ó, com 2 pratos, é uma adjunta adverbial de companhia. E por que que ela é... Esse daí, então, a gente pode dizer que é uma das obrigações do uso de vírgula, para separar, né? Vamos dizer assim, para isolar os adjuntos adverbiais. Entendeu? Sacou? É mais ou menos isso daí, ó. Então, aqui, o Baniel está, ó, Baniel está sentado a uma mesa. Aqui eu posso dizer sentado a uma mesa, isso aqui, ó, ideia de lugar. Então, aqui eu tenho uma circunstância de lugar. Onde que ele está sentado? A uma mesa, né? Aí agora, com quem que ele está? Ele está sentado em um lugar com alguém. Se ligou? Então, aqui, ó, aqui tem uma circunstância de lugar, nessa primeira parte. Nessa segunda parte, eu tenho uma circunstância de companhia. Então, repete comigo, ó. Nessa primeira parte, circunstância de lugar. A segunda, de companhia. Isso, ó, fala a palavra circunstância, que é para você ficar, Entendi. A entender? circunstância de companhia. Circunstância de lugar, circunstância de Companhia. companhia. Então, circunstância de lugar, circunstância de companhia. Companhia. Mas eu tenho circunstância de tempo. Ó, Daniel está sentado. Se eu colocar bem assim, ó, Daniel estava sentado ontem a uma mesa, vírgula, com 2 pratos de bolacha de tempo. Ó. Ontem é circunstância de quê? De modo, de lugar, ou de companhia, ou de tempo? Tempo. Então, é isso daí. Então, eu vou te mandar aqui um link que é para você estudar sobre essas questões aí, ó, de adjunta adverbial. Espera aí. Aí, deixa eu pegar aqui o de adjunto adnominal, porque tem o de adverbial e tem o de adnominal. Deixa eu ver se tem na mesma... Esses adjuntos aí, ó, aí você vai ver também o adjunto, você vai ver aí a locução, tá bom? Tudo que é referente a advérbio, é interessante você dar uma atençãozinha, tá ok? Por que que é interessante você dar uma atençãozinha? Porque justamente por conta das tabelas dos conectivos. Você vê que elas são tão importantes, ela é tão importante que você tem as coordenadas, os conectivos os conectivos coordenados e os conectivos subordinados, mas não são qualquer tipo de conectivos, são conectivos adverbiais. Se você levar em consideração, quando você começa a entender as orações subordinadas adverbiais, você vai perceber que essas orações são as que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. A gente mais utiliza na nossa redação. É a adverbial e a adjetiva. As substantivas a gente usa, mas não na mesma recorrência que as adverbiais. Tá ok? Então, vamos seguir o fluxo. Então, questão número certo, ou número certo, ó. Questão certa, o item certo é letra C. Tá? Sim. Lembrando que a gente precisou voltar ao texto, que está bem aqui, ó. Parecem iguais, mas não são. O prato da esquerda contém a amostra. Essa vírgula da letra C está substituindo a contém a. Sim. Entendi. Vamos para o número 2. As vírgulas empregadas, respectivamente, depois dos vocábulos liberal e enquadram, isolam segmento explicativo, ó, segmento explicativo da expressão profissional liberal. Ó, as vírgulas... Peraí. As vírgulas empregadas, respectivamente, o que é respectivamente? Uma depois da outra, né? Uhum. Você entende a expressão respectivamente? Sempre é uma após a outra. Sim.
Depois dos vocábulos liberal e enquadram, liberal, vocábulo é palavra, tá bom? Depois das palavras, vocábulo, palavras, expressões, tá, ó. Liberal e enquadram. Vamos ver aqui, ó, liberal e enquadram. Vamos achar essas palavrinhas aqui. Eles podiam ter destacado, né? No que diz respeito, vamos ver aqui. Aqui, ó, no que diz respeito, aqui, ó. No que diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do profissional liberal, categoria, aqui, ó. Profissional liberal. Quem é o profissional liberal? Categoria na qual os odontologistas se enquadram. É expressamente, ó, essa expressão aqui, ó, que ele está falando, ó. Tá vendo essa vírgula aqui e essa vírgula aqui? Vamos lá para o texto agora, vamos lá para o enunciado, ó. As vírgulas empregadas, respectivamente, depois do vocábulo liberal e enquadram, isolam o segmento explicativo da expressão profissional liberal. Vamos entender aqui, ó. A primeira vírgula, no que diz respeito. Opa. Qual é a outra? Ele falou liberal e enquadro. Depois do liberal e enquadro. Ah, tá. Depois de liberal, essa daqui. Tchu, 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 tchu. Cadê o enquadro? Na próxima, né? Não, na sequência. Ó, liberal. Depois vem Categoria na na qual... qual Ah, o tá, se odontologista se enquadra. enquadra. Ah, tá, não. Beleza. É expressamente tratado no artigo tal, tal, tal. Ah, sim. Isola um segmento explicativo da expressão profissional liberal. Sim, tá certinho. Ele está explicando quem que é o profissional liberal, né? Ele está falando sobre... Sua internet está travando, tá bem assim, ó. Blá, blá, blá. Você travou. Ana, volta. Tá me Volta. ouvindo? Agora sim. Isso, ó. Nossa, é horrível. Tá, Acho que tá tranquilo, tá acabando. Então, olha só. A expressão categoria, depois quando você tiver impressa aí, ó, a folha, você vai escrever assim, ó. Essa expressão que está entre vírgula, ó, categoria na qual os odontologistas se enquadram. Você vai circular e vai escrever. Ih, você caiu. Ana? Deixa eu dar pausa. internet, Alessandra. Ah, tá. Oi. Tira a sua câmera. Mas é porque tá ruim mesmo. Acho que depende da câmera, porque ela tá ruim mesmo. Não, mas quando você diminui os recursos, você usa menos dados, entendeu? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Essa expressão, categoria na qual os odontologistas se enquadram, ela é um aposto de natureza explicativa. O que é um aposto, né? Ó, normalmente, o aposto explicativo, ele vem entre vírgulas, ou então entre travessões, ou então entre parênteses, tá? Essa expressão aí, ó, categoria na qual os odontologistas se enquadram, poderia estar entre parênteses. Ou também poderia, essas duas vírgulas poderiam ser travessões. Entendeu? Sacou? Essa é a ideia aí, minha nobre. Então, olha lá. Categoria na qual os odontologistas se enquadram. Então, essa expressãozinha aí, ela está explicando o que é o profissional liberal. Você consegue perceber? Isso, ó. Então, normal. Aí qual é o bizu? Bizu fortíssimo. Normalmente, eu estou falando normalmente porque não é nem sempre, tá? Normalmente, ó, se liga na dica. Normalmente, quando uma expressão vem entre vírgula é o quê? Porque tem uma vírgula no início e outra vírgula no final. Normalmente, essa expressão
tende a ser uma expressão explicativa. Ela está explicando alguma coisa. Está explicando alguma coisa, tá bom? E essa explicação nós chamamos de aposto. Se for uma explicação, né? Pode ser que não seja, nós chamamos de aposto. E um aposto explicativo. Mas, Alessandro de Deus, me fale de uma vez por todas o que é um aposto. Meu Deus, eu pensava que aposto era coisa de comer, não é. Ó, não é coisa de comer. Um aposto pode ser uma palavra, às vezes uma única palavra ela explica alguma coisa. Ou pode ser uma expressão. Essa expressão ou palavra, normalmente ela é o quê? Isolada por vírgula. Ou então, se ela não for isolada por vírgula, ela vai ser isolada por alguma coisa equivalente, como eu falei para você anteriormente. Pode ser parênteses ou pode ser travessão. Entendeu? Então, é basicamente isso. Ó. Essa expressão que fica entre vírgula, é interessante lembrar, é interessante destacar que ela pode ser uma explicação, ela pode ser uma restrição, ou ela pode ser uma qualificação, está qualificando. Por exemplo, essa expressão entre vírgula aí pode qualificar. O que é qualificar? Se é bom, se é ruim, se é honesto, se não é honesto, se é isso, se é aquilo, está qualificando. O importante é que você ligue o radar quando você vir, ó, quando você vir, não é quando você ver, tá? Ó, quando você vir, V-I-R, vir, né? Ó, quando você vir essas expressões entre vírgula, normalmente elas estão explicando alguma coisa, tá ok? Então, essa questão está mais que certa, está certíssima. Questão de número 3. Questão 3. Vamos lá, eu tô gastando meu inglês aí, ó. Ó. Então, vamos lá. Questão de número 3, ó. A gente tem aqui ó, o Leonardo. Aí, ó. Leonardo, depois de acabadas todas as cerimônias, foi declarado agregado, tarará, tarará. O emprego da vírgula após. Eita, menina, essa daí é facílima demais. Isso daí só não é mais fácil que tirar doce de menino. O emprego da vírgula logo após Leonardo é obrigatório, pois tem a finalidade de isolar o vocativo do texto. Ok. Mas, hã? Não entendi. Vamos em frente, Alessandro. Olha lá. Ó. Nesse caso aqui, ó, Leonardo, depois de acabadas todas as cerimônias, foi declarado. Esse foi declarado aqui, ó, tá no passado. Concorda comigo? Sim. Então, esse aqui não é um vocativo em si. Ele disfarça bem. Agora, ó, se tivesse falado bem assim, ó, Leonardo, depois de acabar todas as cerimônias, você pode ir para casa. Aí você está numa ideia de vocativo, porque você está invocando, você está conversando com a pessoa. Se eu falar bem assim, Ana, vírgula, quando acabar a nossa aula, você está dispensada. Entendeu? Aí sim eu estou evocando alguma coisa. Sacou? Sim. Então, essa é a ideia aí, ó. Aí depois, a gente vem o seguinte. Porém, o termo Leonardo, nesse caso aqui, ó, a palavra Leonardo, ela não está sendo vocativo. Entendeu? Ele está sendo o sujeito. Quem é que foi declarado agregado à casa de Tomás de Sá? Da Sé, quer dizer. Quem é? Quem é? Não foi Leonardo? Oi? Não foi Leonardo? É. É o Então, sujeito, Leonardo? ó, Leonardo está sendo sujeito, ó. Essa palavrinha aqui, ó, depois de acabadas todas as cerimônias, tá servindo até de outra coisa.
Entendeu? Tá só explicando aqui, ó, tá só restringindo aqui a ideia. Entendeu? Ele está falando, Leonardo, depois de acabado todas as cerimônias, foi Isso. declarado agregado à casa de Tomás de Sé. Ó, foi declarado agregado à casa de Tomás da Sé. Tomás Da da Sé, Sé. né, de Sé, não dá. Tomás da Sé. Então, essa é a ideia aqui, ó. E aí continuou com... Então, essa daqui, ó. Quem é que foi declarado agregado à casa de Tomás da Sé? Leonardo. Leonardo. Então, esse Leonardo não é um vocativo. Ele é um sujeito. Sacou? Sacou aí? Sim. Então, ó, deixa eu só mandar aqui uma tabelinha aqui para você, ó. Pera aí, eu vou fazer um negocinho bem massa aqui para você. Se você depois conseguir mandar essa aula hoje, Eu você te mando já, daí. vou te mandar umas 11 e pouco, que eu vou terminando Tá. aqui, eu ainda tenho uma outra aula em seguida. Uhum, Aí eu não consigo mandar. tá. Tentar fazer tudo, rever a aula e tentar responder, né? Para eu não ter que deixar para depois, porque depois eu embolo tudo e não dou conta de resolver o negócio. É isso, ó. Ai, Jesus. Ó, aqui eu tô te mandando, ó, primeiro, ó, um uso de vírgula, ó, regra do uso da vírgula. Eu te mandei aí a regra do uso, né? Ó, a primeira proibida, né? Eu vou te mandar agora o uso obrigatório. Espera aí, ó, que aí eu vou te dar. Espera aí, rapidinho. Vou te mandar aqui o uso obrigatório da vírgula. São 10 casos de uso obrigatório. Isso. Agora, facultativo. Ó, tô te mandando 3 regrinhas aí básicas. Essas daí, ó, são as regras do uso da vírgula, tá? Tá. Tem os casos obrigatórios, os casos proibitivos e os casos facultativos. Por onde que você deveria começar? Pelos proibitivos. Depois, facultativos e depois o uso obrigatório. Pronto aí, garota. Firme e forte, igual prego no angu agora. Então, vamos lá aqui, ó. Então, essa questão de número 3 aqui, ela está errada, porque ela está na função de sujeito, não está na função de vocativo, tá bom? Ó, o emprego da vírgula logo após Leonardo é obrigatório, pois tem finalidade de isolar o vocativo do texto. Não, tá errado. Não é vocativo. Fechou? Fechou. Então, vamos para a próxima questão aqui, a gente finaliza nela. Olha lá, ó. Com essa tabelinha de vírgulas aí que eu te mandei, você vai dando uma estudadinha nela, que ela já te dá uma boa base para você resolver ali, pelo menos até a questão número 10, basicamente. Tá, ó. Com relação ao emprego do sinal de pontuação no texto, assinale a alternativa correta. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos caso se inserisse uma vírgula logo após trapézio. Eita! Logo após trapézio. Vamos lá, ó. Trapézio, tá aqui, ó. Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio. Aqui, ó, trapézio esse aqui. Que eu tinha no cérebro.
Agora, ó, que eu, nesse caso aqui, ó, que eu, ele está dando uma ideia de quê? Esse que aqui, ó, eu só quero que você entenda o seguinte: esse que, ele é um pronome relativo, certo? Ele é um pronome relativo. Por que que ele é um pronome relativo? Porque ele está se referindo a trapézio. Ó, e outra, eu consigo substituir a palavra que por o qual. Olha lá, ó. Pendurou-se-me uma ideia no trapézio, a qual, né? O qual, quer dizer, perdão, a qual, esse que está se referindo à ideia, né? Perdão. A qual eu tinha no cérebro, a ideia que eu tinha no cérebro. Então, esse que aqui eu posso substituir por a qual, beleza. Só que, tá vendo aqui que eu não tenho vírgula? Uhum. Se eu não tenho vírgula, é porque é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Porque eu não tenho vírgula. Restritiva, não é qualquer ideia. É a ideia que pendurou-me no trapézio. Entendeu? Não é qualquer ideia. Agora, se eu coloco uma vírgula, essa oração aqui, que eu tinha no cérebro, ela para de ser restritiva e se torna explicativa. Lembra que eu falei para você agorinha? Quando você usa vírgula, normalmente é para indicar um pensamento de explicação. Então, se eu coloco a vírgula, eu deixo de ser restritivo para ser explicativo. Logo, eu altero o sentido. Olha aqui, ó. Então, não seria preservado. Seria a correção gramatical seria mantida, porém, o sentido do texto ia mudar. Sacou? Então, letra B de bola. A vírgula após anti-hipocondríaco. O que é uma pessoa hipocondríaca? Aquela pessoa que é viciada em remédio, tá? Poderia ser corretamente substituída por travessão? Vamos lá, ó. Essa ideia era nada menos do que a invenção de um medicamento sublime, um emplastro anti não sei o que lá, ó, essa vírgula aqui, destinado a avaliar a nossa melancólica humanidade. E aí, ó, poderia ser substituído? Nesse caso aqui, ó, não poderia ser. Por quê, ó? Essa vírgula aqui, para você substituir a vírgula por um travessão, eu falei aqui anteriormente também, você precisa substituir as duas. Quais duas, Alessandro? Essa daqui e essa daqui, ó. No enunciado da questão, ele está falando que só quer substituir essa. Ah, tá, o após, né? Ela não é que está totalmente errada, ela está meio errada. Entendeu? Ela está meio errada. Por quê? Para que se desse certo, para se dar certo, nossa senhora, para que seja certa essa substituição, tem que substituir essa e essa. Entendeu? Sim. É rapidinho. Então, é isso daí, por isso que está errado. A letra C, sem prejuízo para a correção gramatical do texto, a vírgula empregada após medalhas poderia ser substituída por 2 pontos. Olha lá, ó, medalhas, bem aqui, ó. Assim, a minha ideia trazia duas faces, como as medalhas. Tá. Uma virada para o público, outra para mim. Olha aí, ó. Essa letra C aqui, o que ela está fazendo? Essa letra C aqui, ó, ela está, vamos dizer assim, está explicando. Concorda comigo aqui, ó? Assim, a minha ideia trazia duas faces, como as medalhas. As medalhas não têm duas faces? A medalha é como se fosse uma moeda, né? Tem duas faces. Então, olha lá, ó. Aí essa expressão aqui, ó. Quais são as duas faces da medalha? Uma virada para o público, outra para mim. Entendeu?
Então, Entendi. essa vírgula aqui, ela poderia ser, sim, substituída por 2 pontos. Porque os 2 pontos, eu falei também anteriormente, depois na gravação você vai ouvir e ver. Os 2 pontos, eles servem para explicar alguma coisa. Lembra que eu até dei o exemplo do mercado? Ó. João, João, vírgula, vai ao mercado e compre os seguintes itens. 2 pontos. Arroz, feijão, macarrão, mandioca e inhame. Sacou? Então, a questão correta é o item correto é o item C. As outras aqui, ó, a vírgula após jornais poderia ser suprimida, retirada, né? Sem prejuízo para a correção gramatical do texto. Olha lá, ó. Jamais. Jornais, quer dizer, ó. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo. E o que é tudo? O que me... Tá vendo que esse aqui está começando a explicar, ó. O que me influiu, né? O que me influiu principalmente foi o gosto de ver pessoas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas, tarará, tarará. O que ele está falando? Poderia ser suprimida sem correção gramatical? Não, não poderia ser suprimida, porque olha só, está começando a elencar assuntos aqui, ó. Está enumerando, ó. Tá, ó. O que foi o gosto? Não, foi o gosto de ver empresas onde? Nos jornais, mostradores, folhetos, tal, tal, tal. Então, isso daqui tudo, ó, são elementos de explicação do que ele foi influído, ó. Então, depois dos jornais, essa vírgula não poderia ser retirada. Não poderia ser retirado porque está elencando, está enumerando as coisas. Tá bom? Então, vamos para a próxima. Então, a coerência do texto seria mantida caso o sinal de dois pontos após tudo fosse substituído por ponto final, com devidos ajustes de letra maiúscula. Agora, aqui, ó, esse tudo aqui, ó. Estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo, 2 pontos. Não seria mantida a correção gramatical. Por quê? Ó? Aqui ele está explicando o que é isso aqui, ó. Então, se eu... teria que começar uma outra oração diferente, né? Porque quando você coloca um ponto final, né? Quando você coloca um ponto final, você está mudando de assunto. Você não pode mudar de assunto nesse caso aqui. Tá bom? Então, eu vou ter que parar por aqui, que eu tenho que já ir para outra aqui, minha nobre. Mas a ideia é essa daí, ó. A letra C é a letra correta, tá bom? O que você vai fazer? Dá uma olhada nessa tabelinha que eu mandei para você aí agorinha, tá ok? Aí você pode abrir a câmera aí para a gente tirar um print, né, cara? Ah, tá, peraí, só um pouquinho, assim. Aí, daí eu vou assistir a aula de novo e vou tentar responder esses. Então, vamos lá. Abriu aí? Aí, ó, faz a pose, dá um close aí. Fazer assim, ó. Aí, garota. Eu não sei nem para onde que eu